Cidade Universitária, um programa com som e imagem que foca a Academia Transmontana. Para ouvir todas as quintas-feiras às 19 horas na Universidade FM e ver na UTAD TV. Olá, boa tarde, bem-vindos ao novo programa Cidade Universitária, todas as quintas-feiras aqui às 19 horas na Universidade FM, programa que será depois então transmitido pela UTAD TV. Pois muito bem, hoje como convidada temos a Vera Medeiros, ela que pertence ao GAIVA, o Gabinete de Apoio à Inserção na Vida Ativa da UTAD. Antes de mais, boa tarde, Vera, obrigada por ter acedido ao nosso convite. Eu começo por lhe perguntar, antes de mais, o que é o GAIVA? O que é isto do Gabinete de Apoio à Inserção à Vida Ativa para a UTAD? Boa tarde, obrigada por terem convidado o Gabinete também. É uma maneira de o podermos divulgar mais ainda. O Gabinete apoia os estudantes na inserção do mercado de trabalho, no seu emprego, tanto do primeiro emprego como muitas vezes na reinserção. Temos uma ligação às empresas, nomeadamente para os estágios curriculares, mostrados em contexto curricular também e apoiamos em estágios profissionais, se for o caso. Temos um projeto inserido no GAIVA que é a incubadora da UTAD, onde quem não, muitas vezes quando não tem emprego e quem nos solicita, ex-alunos e não só, criam a sua própria empresa, onde se dá apoio de consultoria, de elaboração do plano de negócios e onde tem um espaço durante um determinado tempo gratuito e que podem usufruir dele. Ajudamos também na elaboração de CVs, de cartas de apresentação. Muitas vezes ajuda noutras solicitações que nos são pedidas, nas divulgações de emprego. No fundo, acaba por ser muito transversal aquilo que fazemos. Muito trabalho. Quantas pessoas trabalham neste gabinete? Neste momento estamos 4. Uma delas está a 50% no secretariado, porque dá apoio ao outro gabinete de apoio a projetos, e temos uma pessoa que está como bolseira, dá apoio à incubadora. Há muitos alunos a pedir ajuda ao GAIVA, a recorrerem ao GAIVA, ou ainda é um bocado desconhecido este gabinete? Temos muitos a pedir, temos outros que é desconhecido, temos outros que só se lembram do gabinete quando chegam ao terceiro ano ou quando têm necessidade para ir ao mercado de trabalho. E, como vinha a dizer à minha colega, a doutora Natália, foi engraçado que a feira também serviu um bocadinho para divulgar o que nós fazemos, e hoje teve lá um aluno que já queria fazer voluntariado ou um estágio curricular não, peço desculpa, um estágio de verão, mais curto, para poder ter alguma experiência, e ontem como é que podiam contribuir ou envolver-se em tarefas que são desenvolvidas pelo GAIVA. Também muita gente anteontem se dirigiu a nós para nos solicitar isso. Isto porque o GAIVA organizou uma feira de empregabilidade, a segunda que realiza, mas já lá vamos. Antes vamos falar um bocadinho do que é isto. O GAIVA é um gabinete relativamente novo. Vem de outro, um que anteriormente era mais saídas. Um outro, que era gabinete GASP. Para as saídas profissionais, exatamente. Neste momento tem outra sigla, mas no fundo acabou por se desenvolver, não é? Por ter outra dinâmica. Até porque entra em voga o empreendedorismo, entra o empreendedorismo, entra a incubadora, também teve que se desenvolver porque o mercado de trabalho assim o exige. Alterou-se completamente. E o GAIVA, quem trabalha lá, também tem que estar atento a estas alterações para poder ajudar os alunos. Constantemente. E ver o que é que o mercado de trabalho precisa, o que é que ele necessita neste momento, como é que é a abordagem, como é que quer que os diplomados saiam, só com a licenciatura, se com outras características ou com outras capacidades. Altera-se muito, desde que trabalha no GAIVA, não sei se estava antes no GASP, há muitas alterações. Não estive anteriormente no GASP, eu estou no GAIVA há 2 anos, esta parte. De qualquer maneira, a minha atividade não era tanto ligada
às saídas profissionais e esta ligação à empregabilidade. Estou a coordenar desde janeiro só o gabinete, por isso para mim também é um bocadinho, esta atividade é um bocadinho nova e um desafio. E precisamente que dificuldades é que encontra mais nesta procura de saídas para os alunos e os ajudar? Deve ser um trabalho complicado hoje em dia, em Portugal pelo menos. Assim, eu desde janeiro fui a uma reunião a nível nacional com vários gabinetes, com todos os gabinetes nacionais de universidades e não só, e fui a uma outra na semana passada também para nós nos inteirarmos do que é que o mercado de trabalho procura, como é que devemos agir e depois ver o que é que está a acontecer. Não é? Porque as coisas estão completamente diferentes. Neste momento já não é só uma licenciatura, já não há empregos para toda a gente, as pessoas têm que começar a virar-se para a criação da sua própria empresa e inovar constantemente. E precisamente quais são estas dificuldades que os estudantes enfrentam quando chegam ao final dos seus estudos, seja esta, o que é que o mercado procura neste momento? O que o mercado procura e o que tem muita dificuldade é estas novas nomenclaturas de cursos. Acha que não sei se é a credibilidade do curso, mas, por exemplo, nós temos cá relações empresariais, línguas e relações empresariais e, por exemplo, eles perguntam o que é isso, como é que eu vou adaptar à minha empresa, se for preciso, se concorrer de gestão ou economia, se calhar faz a mesma função que uma pessoa que saiba línguas e que vá para línguas e relações empresariais, é para quê? E foi isso que foi discutido nessa reunião, que são certas nomenclaturas de curso que muitas vezes lhes custam a recrutar as pessoas. E também o mercado de trabalho procura experiência e os recém-licenciados não têm assim tanta experiência quanto isso. Porque também não se envolvem em atividades que vão sendo desenvolvidas na universidade, não é só da Universidade de Trás-os-Montes de Touro, como me apercebi, é uma realidade nacional. É o que se vê, e pelo que se vê em outros países, é que há muito hábito dos estudantes terem atividades extracurriculares, seja ligados a empregos que seja até um emprego num café, mas é muito hábito do estudante ser um estudante trabalhador, e outras atividades, como seja clubes dentro da própria universidade, ou até, portanto, associações de solidariedade. Há uma maior envolvência dos alunos noutro tipo de atividades que não seja só ligada à universidade. É isso que as empresas querem? Neste momento é o que procuram. Cada vez mais que haja um currículo mais vivo. Mais vivo e que eles estejam envolvidos em várias atividades e que fizessem voluntariado, uma organização de eventos, mas também tem a ver com a cultura. Noutros países, depois dos 18 anos, as pessoas saem de casa e têm que se subsistir e desenrascar. A nossa cultura não é assim. Vamos estando em casa dos pais, até muitas vezes já tem emprego, não é? Até casar, habitualmente, para quem não sai das suas localidades para estudar, normalmente até casar. É completamente diferente. Somos passivos? Não sei, se calhar protetores demais, talvez. Mas tem a ver com isso, tem a ver muitas vezes com a cultura, porque noutros países não é assim. Mas neste momento o mercado de trabalho valoriza muito isso, e depois os que são bons e que ficam. E o que também, nesse estudo que está a ser realizado a nível nacional, que dizem é que quando se sai com uma licenciatura, muitos deles acham que podem fazer tudo e não têm um espírito de humildade perante a empresa. Porque há pessoas com menos habilitações, pelo menos é isso que está Ou seja, o recém-licenciado tem que mudar a sua atitude. O canudo não lhe dá autoridade. A autoridade ganha-se, o respeito ganha-se. Ganha-se no dia-a-dia, na responsabilidade, na motivação, em tudo.
Ou seja, o que me está a dizer aqui a Vera Medeiros do Gaiva é que é necessário, o estudante deverá procurar o Gaiva não apenas quando já está a acabar o curso. No início, no primeiro ano do curso, e aproveitar aquilo que o Gaiva divulga, que promove as atividades, que se envolvam, porque há tanta coisa nem só do Gaiva, a nível da universidade, há tantos seminários, workshops, encontros, outras atividades, vem aí a Universidade Júnior, que se podem voluntariar para acompanhar os alunos, tantas atividades que são desenvolvidas na universidade, que eles podem ajudar e podem enriquecer o seu currículo. E até a própria experiência de vida. Claro. Mas há pouco interesse. Eu ontem comentei com algumas empresas, voltando à feira, que participaram na feira, umas de consultoria, outra de recrutamento, porque foi para trocar também impressões sobre este assunto, e por incrível que pareça têm a mesma percepção que eu, que nós realizamos seminários, palestras dirigidas com temas transversais, e noto que este ano há uma maior apatia e não há tanta presença de tanto alunos como público em geral do que havia o ano passado, ou até mais ou menos a dezembro. E é geral, eles também reconhecem que isso está a acontecer mesmo para quem os procura ou quando precisam de recrutar. A que é que se deve esta apatia? Não sabemos, aliás, estávamos a discutir isso, que eles diziam que pensávamos que ou é que a crise que vinha trazer essa motivação e que as pessoas se envolvessem mais, ou então é uma resignação, não vale a pena, não sei. E quais são os cursos que ainda assim têm mais saída e aqueles que têm mais dificuldades? Já nos falou aqui dos nomes dos cursos que podem afetar a empregabilidade futura, mas neste momento o que é que ainda tem saída hoje em dia em Portugal e também já agora se há procura do estrangeiro? Do estrangeiro temos algumas empresas que nos mandam, que nos solicitam e nossas também. Ainda há 2 semanas nos foram pedidas ou solicitados para divulgar 4 lugares, 2 de enologia e às vezes agrícola, também já aconteceu. São alguns cursos que até neste momento não têm muita procura na universidade. A informática é um que tem sempre saída, mas isto é muito relativo, porque eu acho que quem é bom e quem gosta do que faz vai à procura de trabalhar naquilo que quer, não é? Também se envolve mais do que... Depois depende muito do caráter de cada um, daquilo que ele quer na vida, da capacidade de experimentar e de avançar sempre no seu percurso profissional. Que características deve ter um recém-licenciado para conseguir um emprego com maior facilidade dentro da sua área? Eu acho que não deve ficar desanimado, porque acho que isso é a primeira coisa, de receber muitos nãos. Concorrer, porque eu acho que é prática comum neste momento as pessoas dizerem já mandei não sei quantos currículos, porque é normal. E acho que devem estudar quando se candidatam à empresa ou ao lugar para o qual se candidatam, devem estudar, saber o que é que fazem, saber o nome das pessoas, com quem é que devem envolver-se, e levar, se possível, o currículo em mão e deixar com alguém. Porque quanto mais se envolverem, mais souberem sobre a entrevista, sobre a empresa, quando forem ou se forem chamados para a entrevista melhor, porque conseguem saber os objetivos que eles pretendem. Hoje em dia a carta de apresentação e o currículo têm muita importância, já teve mais importância? Ainda continuam a ter importância, têm que ter algum cuidado na maneira como é que é elaborado. Não podem fazer um CV standard ou uma carta de apresentação e servir para tudo. Tem que ser direcionada para o tipo de emprego a que se candidatam. Requer esforço, portanto. Requer esforço da parte dos alunos. E quando os alunos chegam ao gabinete, quais as principais dificuldades em entender estas dicas que a Vera encontra? É fácil explicar ao aluno ou ao recém-licenciado o que é que tem que fazer? Mostram-se motivados? Eu acho que eles não têm... não sabem. Não sabem redigir a carta de apresentação, pelo menos
pela pouca experiência que tenho ainda a esse nível, por aquilo que nos vamos apercebendo. E é uma necessidade que eles mantêm sempre, porque sempre que há uma palestra ou um workshop neste tema, acaba por ser onde eles aparecem mais. Ou seja, apesar de serem licenciados na carta de apresentação, é que é mais complicado de saber. Eu acho que tem três, no meu ponto de vista, tem 3 etapas. Eles têm que se apresentar, têm que dizer o porquê de se candidatar à empresa e depois também falar que tem algum conhecimento da empresa. E isso, sintetizar isto tudo em poucas palavras, muitas vezes é difícil. A originalidade no currículo conta? Se for tem que ser uma originalidade positiva. É aquilo que eu estava a dizer, depende muito. Eles, se forem candidatar para um curso de artes criativas ou de design, é completamente diferente de um de economia ou mecânica. Num tem que ser mais criativo e apelar a isso, no outro não. Já tem que mostrar as capacidades que têm dirigidas a essa... É sempre. É isso. É. Há cursos que ultimamente têm sofrido com falta de alunos. E eu pergunto-lhe se continuam a ter saída profissional ou não. Estamos a falar das engenharias clássicas que tiveram uma queda abrupta. Era o que eu estava a dizer há pouco. Têm saída? Porque, como há pouco, continuam à procura. As próprias empresas vêm recrutar os alunos. Eu lembro-me antigamente muitos alunos acabavam por chegar a meio, quase a final do curso e não terminavam porque iam trabalhar mais cedo, porque havia uma chamada, principalmente no que refere às engenharias clássicas. Vale a pena o esforço de tirar uma engenharia clássica, uma licenciatura mais dura? Mas a engenharia que é na área que é na mecânica... área clássica, mecânica, civil, eletrotecnia, que são consideradas as clássicas. Eu acho que sim, porque ainda a semana passada, não, há um mês, fez ontem um mês, e ontem e anteontem, tivemos cá uma empresa que veio recrutar na área da mecânica e eletrotécnica e, por acaso, foi um aluno da UTAD. E anteontem veio recrutar novamente noutras áreas, nessa também, ou seja, é sinal que continuam a ter saída. Como eu disse, na semana passada também tivemos na área de enologia duas pessoas que pediram, e outra na área agrícola. Portanto, são cursos que têm tradicionais. E que têm tido dificuldade não quer dizer em que angariar seja todos os dias, pois. Mas continuam. Será melhor do que outros cursos? Depende para a área também. A área de letras é diferente. Nós, se pensarmos bem, as letras também estão... Línguas, letras, os professores, educadores de infância, tudo está com alguns problemas, com alguma dificuldade. Mas depois também temos que ver que temos a taxa de natalidade e a população muito baixa e a população muito envelhecida. Tudo isto acaba por ser um ciclo vicioso. É verdade. A doutora Vera, o Gaiva organizou então esta segunda-feira da empregabilidade. Como é que decorreu esta feira? O que é que havia na feira para ver? A segunda-feira da empregabilidade foi dirigida essencialmente para mostrar vários tipos de empresas aos alunos, em stand e em forma de apresentação. Tivemos diversas áreas de consultoria ligadas à informática, à programação, livros, tivemos algumas a recrutar, de recursos humanos, artes criativas também, design, de serviços. Tivemos várias empresas da banca. E, no fundo, era para eles verem o que é que as empresas estão a fazer, quais são as suas dificuldades, como é que fazem. Depois tivemos temas que eles explicaram em palestra, como é que também conseguem ultrapassar as dificuldades empresariais, o que é que precisam quando recrutam. Deram algumas dicas também aos alunos e no fundo o primeiro dia foi basicamente isso. No segundo foi em parceria com o Ativo, com a empresa Júnior, o TAD Solutions da Universidade, que fizemos, onde tivemos também temas de liderança, inovação, internacionalização, que acabou por complementar o dia anterior. Também teve empresas de vários níveis. Houve muita adesão por parte dos alunos? Esperava mais?
Houve, espero sempre mais, gostava que houvesse mais, nomeadamente ontem no Ativo, gostava que tivesse a aula magna mais cheia e também em algumas palestras na feira. E que os alunos tivessem vindo visitar os stands, porque tínhamos dois que nos pediram se podíamos comunicar com os coordenadores de curso, porque eles precisavam um deles era na área das engenharias e precisava de recrutar, já andava à procura de um elemento há um mês e não conseguia, aliás veio de propósito porque precisava de recrutar. E eu gostava que não fosse preciso dizer não querem vir, olha, estamos a fazer isso, que quando fosse divulgada viessem por iniciativa própria, apesar de termos tido o auditório até confortável. Maior autonomia, atividade extracurricular. Que houvesse maior motivação e interesse por parte dos alunos, porque isto é feito para eles e para o futuro deles. E só assim é que conseguirão depois uma boa colocação. Doutora Vera Medeiros, do GAIVA, Gabinete de Apoio à Inserção na Vida Ativa, muito obrigado por esta entrevista ao programa Cidade Universitária. Em nome da UTAD e do GAIVA também. Fica então aqui as dicas, é preciso ser mais proativo na procura de emprego, é preciso ter uma vida extracurricular, extra-universidade e é preciso ser humilde. Algumas das dicas do que é preciso fazer para conseguir que as empresas tenham então interesse no licenciado. Mas para saber mais, nada como então contactar o GAIVA na UTAD. Pois muito bem, este programa termina aqui. Doutora Vera, mais uma vez, muito obrigada. Cidade Universitária estará de regresso na próxima semana. Não se esqueçam, este programa será depois transmitido pela UTAD TV. Uma boa tarde. Cidade Universitária, um programa com som e imagem que foca a Academia Transmontana. Para ouvir todas as quintas-feiras às 19 horas na Universidade FM e ver na UTAD TV.